versículo 1, será o suficiente para nos embasarmos na palavra do Senhor essa noite. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Quero aqui estar agradecendo a Deus Pai por confiar a mim este ministério, agradecer aos pastores, aos obreiros por acreditarem em mim, à igreja, por me apoiarem, por apoiar não somente a mim, mas a todos os jovens. Agradecer desde já o resgate que me ajudou a limpar aqui o salão, para que nós possamos estar em um lugar limpo e seguro. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Já vejo fonias, eu esperar mais um pouquinho. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E a Bíblia, eu costumo dizer, eu uso ela na versão 2013, é bem atualizada, irmãos, mas o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim as Escrituras Sagradas: lembra-te do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer nesta vida. Oremos ao Senhor. Poderoso és tu, eterno nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A tua palavra é a única verdade, o teu amor por nós jamais terá fim. Que o Senhor venha, ó Pai querido, ó Pai amado, estar falando conosco. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que nos exorta, que nos cura e que nos edifica. E que nós venhamos sair daqui transformados e cheios, ó Pai, da tua palavra. Que nós venhamos ser, ó Senhor Deus, cheios da tua presença e da função. Te louvo e te agradeço. A igreja que é salva, senta aqui. Amém. A vida da gente, ela é curiosa. Ela tem fases de descoberta. A ciência diz que uma criança vai se descobrindo até os 12 anos. Só que eu percebi que as descobertas da vida, elas são eternas, são sempre constantes. Eu descobri uma dentro da minha própria família, dentro da minha própria casa. Até então eu achava que eu era o mais velho, que eu era o primogênito, mas não sou. Meu pai, cujo eu não conheço, não me perguntem características físicas que eu não sei, tem aproximadamente mais 7 filhos. Logo, não sou primogênito. Logo, se de algum trono, de alguma herança, não sou herdeiro. Descobertas que vão acontecendo e a gente vai entendendo os mistérios da vida, vai entendendo o que Deus tem para nós, quem é Deus e o que Ele faz, o que Ele muda. Deus pega aquilo que não é e transforma no que é. Isso já estamos caducos de saber. Sabemos disso desde os primórdios quando a gente se inicia no cristianismo. Sabemos que Deus faz o que ninguém faz. Com Salomão não é diferente. Para se falar de Salomão, tem que falar de Davi. Davi, seu pai. Um filho, quando ele é bem sucedido, provavelmente, na maioria das vezes, tem um pai por trás disso. Há algumas exceções, há algumas maravilhas, digamos assim, há alguns milagres de filhos que não conhecem os pais e mesmo assim têm sucesso. Isso é quase que nulas as chances, as expectativas. As expectativas se reduzem quando não se tem um pai. Quando se tem só a mãe, digamos que vai para 40%. Não é nem metade. Não menosprezando as mulheres, mas é que um filho precisa de um pai. Ninguém cresce na vida, ninguém vai longe na vida sem ter um pai. Mas, irmão Luan, como que esses que não têm pai, como que esses crescem morando com a avó, com os tios, como que eles se dão bem na vida, como que tem sucesso, como que obtém fama?
é simples. Todo mundo tem um pai que está soberano na terra. Aleluia, Senhor. Um pai que zela dos filhinhos aqui embaixo. Aleluia. Davi foi eleito rei de Israel. Logo, me vem na memória que não era ele o perfeito escolhido. Que não era ele aquilo que visualmente, carnalmente, um homem escolheria. Davi, o menor da família, cuidava das malhadas no fundo de casa. Digamos que é aquele que põe o lixo para fora. Um garçom. Ele servia a todos. Deus foi lá, buscou ele. Se torna rei de Israel. No reinado de Davi, acontece uma coisa diferente, uma coisa incomum, uma coisa estranha. Davi tem que eleger um rei ainda. Isso não é normal, pois só se elege um rei quando aquele que está reinando morre. Jesus, sabendo disso, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, ressuscitou e vive até hoje. Sempre será rei. Davi tem que eleger um ainda em vida. Eu vou explicar para vocês o porquê. Há uma pressão tão grande. Davi já está chegando na sua velhice. Deus, através de Natã, diz a Davi, em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9, vou parafrasear o texto para ficar de mais fácil entendimento. Davi nascerá um filho este honesto, filho este bom. Através deste filho Davi, Deus trará paz ao teu povo. O nome dele será Salomão. Ainda no ventre da mãe, no ventre das nossas mães, pastor Geraldo, Deus já nos deu o nome, já disse que nós seremos reis. Ainda em geração, em informação. Passa-se os anos, Salomão nasce. Salomão, ele desde o seu nascer, desde que veio ao mundo, é diferenciado dos outros, pois Salomão, irmãos, ele nasce com uma obrigação e com um cargo. Salomão nasce com a obrigação de construir o templo para Deus, pois Deus negou essa honra a Davi, pois suas mãos estavam manchadas. Passa-se o tempo, Salomão já tem por volta de 14 anos. 14 anos. Natã avisa, através de Betsabe, que os irmãos mais velhos, aqueles que não aceitam o chamado do outro, aqueles que não aceitam que aquele que chegou agora pode estar lá em cima, aqueles que não aceitam o dom que a gente tem, o dom que você tem, aqueles que jogam pedras, aqueles que jogam pedradas, aqueles que dizem que você não vai, você não consegue. Eu entendo os irmãos Absalão, entendo Absalão, entendo Adonias, pois são herdeiros, não são? Salomão, da descendência, ele é o 10º filho de Davi. É uma distância muito grande do primogênito para o 10º, não é, irmão? É uma distância muito grande. 10º filho. Deus pega aqueles que não são para fazer. Glória a Jesus. A
descendência de Jesus é cheia de mistérios. Vamos voltar no tempo de Abraão. Vem primeiro Ismael, depois vem Isaac. De Isaac que vem Israel. Isaac não é primogênito. Isaac é o segundo filho. Jacó também não era primogênito. Jacó também era segundo. Assim vai. Chegamos em Davi. Davi não era primogênito. Chegamos em Salomão. Salomão não era primogênito. Vai se acontecendo. E Jesus vem de famílias que não eram parceiras. Jesus vem, digamos que, da escória da sociedade. Daqueles que todo mundo escorraçava. Daqueles que todo mundo dizia que não presta. Jesus veio desse povo. Eu entendo o porquê que Jesus veio de pessoas assim. Pois se o presidente da República, a Dilma, a presidenta, né, estivesse aqui, muitos ficariam com receio, pois tem um status de respeito. Temos que respeitar. Deus, Ele é o dono de toda a consciência, de toda a sabedoria. Fez Jesus vir daqueles que não são, para que aqueles doentes, daqueles que precisam realmente, pudessem estar com Ele desde o começo. Desde Salomão é eleito rei às pressas. Ele tem por volta de 14 a 17 anos. Muito jovem para ser rei. Ainda mais um povo problemático, um povo guerreiro. Só que Salomão, irmãos, ele tinha uma carta na mão. Salomão tinha algo que rei nenhum teve. Salomão tinha um cheque em branco assinado por Deus. Como assim, irmão, um cheque em branco? Um cheque em branco quer dizer que a gente pode preencher qualquer valor que a gente quiser. E quem assinou lá tem que pagar. Salomão tem um cheque desses, assinado pelo dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas que cheque é esse, irmão? Salomão está dormindo. Deus vem a ele nos sonhos e fala com ele: Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar. Um cheque em branco assinado. Salomão faz algo surpreendente para os homens, que toca no coração de Deus. Salomão primeiramente reconhece: Senhor, sou muito jovem, este povo é muito grande, não tem experiência, alguns dizem até que não sou capaz. Eu te peço, ó Deus, sabedoria para dirigir o teu povo. Glória a Deus. Amanhece, Salomão é o homem, o jovem, digamos assim, mais sábio da sua atualidade, mais sábio do seu passado, mais sábio do seu futuro, pois o próprio Deus diz a ele que não haverá homem mais sábio do que tu nesta terra. Deus dá a Salomão uma coisa que ele não deu a ninguém, pois Salomão pediu o que ninguém nunca teve coragem de pedir. Às vezes queremos coisas a qual são muito fáceis visivelmente, mas que no mundo espiritual não tem valor nenhum. Às vezes nos apegamos, irmãos, a estas coisas. Eu quero falar no microfone hoje.
qualquer jeito e esquecemos de que é lá que temos que nos preocupar. Passamos as nossas vidas brincando. Passamos as nossas vidas, muitas vezes, achando que a salvação é algo brincadeira, é uma brincadeira. Achamos que salvação é conto de fadas, a história da carochinha. Quero dizer, irmãos, que não é. Não é. Pois há uma verdade, que é a Bíblia. E aqui fala de salvação. Salomão, irmãos, ele se destaca entre todos os reis. Tanto que quando se fala em sabedoria, logo se vem na mente Salomão. Ficou um ícone marcado na história, único, com tamanha sabedoria. Salomão é autor de 3.000 provérbios, autor de 1.005 cânticos, escritor de 3 livros da Bíblia e ainda 2 salmos. Este é Salomão, escreveu sua história. Ele foi sábio, escreveu a história em um lugar que homem nenhum pode apagar. Eis que as minhas palavras não passaram. Salomão, ainda jovem, ainda moço, escreve um livro chamado Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Livro esse, perdoe a palavra, meio até que erótico, pois retrata do casamento de Salomão com a Sulamita. Não culpo Salomão por tais palavras, pois ele expressa com muita força, com muita veemência, os detalhes do corpo da sua esposa. Não o culpo, pois ele escreveu algo sem perceber. Mas como assim? Ele é sábio. É sábio sim, mas não tem experiência. Sabedoria é uma coisa, experiência é outra. Sabedoria qualquer um é sábio, experiência é só com o tempo. Graças a Deus, pelas revelações da palavra, pelos estudos da palavra, percebemos de que Cantares é uma obra-prima. Retrata não só do casamento de Salomão com aquela sulamita, e também retrata, irmãos, de um casamento espiritual, um casamento de uma noiva que aguarda o seu noivo. Está fazendo aproximadamente 2012 anos que essa noiva está esperando. É o casamento da igreja com Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Está retratando este casamento. Salomão, em Cantares, ele ainda é muito arrogante, pois qualquer jovem que você der muito dinheiro a ele vai logo gastar com coisas que vão aumentar o seu status. Iniciando o livro de Cantares, Salomão diz palavras do rei Salomão. É tão grande o seu erro que ele denomina o livro Cântico dos Cânticos, que de todos aqueles hinos que se louvam, o dele era o melhor, que de tudo que se faz, o dele é o melhor, o outro não presta, é o dele que é o bom. Passa-se os anos, aquele moço já não é mais moço, já adquire uma certa experiência e escreve o seu segundo livro. Livro esse, muito conhecido, virou até ditado popular. Quem não conhece ou nunca citou um dos provérbios? Quem em sua vida nunca citou um provérbio de Salomão? Salomão já adquiriu uma certa experiência
e já não dá tanta besteira, ele passa a dar conselhos. Só que no início, Salomão ainda tem um pouquinho de rancor, tem um pouquinho de marra, digamos assim, pois ele escreve no início do livro: palavras do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Em Provérbios ele já lembra um pouquinho do pai. Aqui ele já começa a ver que o que eu estava fazendo, que o que estava acontecendo, já está tendo um reflexo, já está tendo noção do caminho que ele está traçando para ele mesmo. Mas há algo interessante, ele não para. Salomão continua. Passa-se mais alguns anos. Aquele moço que virou homem já está numa idade crucial da sua vida. Salomão recebe um choque tão grande, pois quando ele tentava correr, já não corria mais. Quando ele tentava fazer alguma atividade física, já não conseguia mais. Aquele que pulava já não pula mais. Aquele que andava longos caminhos já não anda mais. Aquele que aguentava ficar noites em festas com suas 1000 mulheres já não aguenta mais. Eu imagino Salomão olhando e tendo um retrospecto da sua vida. Quando ele percebe que já não anda mais com Deus, é um choque tão grande, pois ele escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, para mim, dos três, é o que ele mais se deu bem, é o que ele mais disse palavras certas. Ele não começa o livro, irmão Soares, dizendo o rei. Ele não começa o livro dizendo eu sou alguma coisa, eu sou tal, eu sou mamamã. Ele não começa o livro dizendo isso. Ele começa o livro, dizendo palavras do sábio. Capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes. Vaidade. Tudo é vaidade. Percebe que a vida que ele levou não teve resultado bom não. A vida que ele veio andando, veio traçando, não teve resultado positivo. Se distanciou do Senhor no caminho. Aí Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, uma palavra muito usada nos cultos de Jó, nos seminários de Jó. Lembra-te do teu Criador nos dias da força. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enquanto está bom, lembra dele. Lembra dele. Eu fui entender, presbítero Luiz, a complexidade deste Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eu tive uma ideia. Eu passei a perguntar para os irmãos, aqueles que eu perguntei, não se assustem. Passei a perguntar, você se acha velho? Eles diziam, não, eu ainda aguento muita coisa. Se você quiser fazer o teste, é só perguntar para quem está do teu lado. Você é velho? Logo ele vai dizer não. Alguns raramente dizem que são. Mocidade. Hoje não estou. Enquanto ainda anda, enquanto ainda corre, enquanto ainda pula, enquanto ainda tem dente na boca, enquanto ainda tem cabelo na cabeça, enquanto ainda não tem doença, enquanto ainda não aconteceu mal nenhum,
Lembra-te do teu Criador. Pois essa mocidade é para todos. Eu entendo que a palavra do Senhor não é para um ou para outro, pois Deus não é Deus de fofoca. Às vezes estamos pensando, Deus, essa palavra é para a irmã que poderia estar aqui e não está. É para você mesmo. Para você mesmo. Glória a Deus, Jesus. Lembra-te do teu Criador. Os dias da fome. Esses dias para trás, não faz muito tempo, Adilson, eu ouvi algo que me deixou meio confuso, mas confuso porque abalou as minhas estruturas. Uma pregação, aquela pregação individual, contato homem com homem, criação com criação. Eu só ouvi os relatos, os fatos eu não estava, mas vejo o resultado. Estava contando o testemunho. Olha, eu cheguei no irmão e disse assim: realmente, você não precisa de Deus. Pelo contrário, Ele é que precisa de você. Você é bonito, você é forte. As mulheres andam atrás de você. Realmente, você não precisa de Deus hoje. Mas e amanhã? O que vai acontecer amanhã? Alguém sabe? Não posso dizer o que vai acontecer amanhã. Aquilo me mexeu comigo. Principalmente na hora que ele falou, não, você não precisa de Deus. Aquilo lá foi um baque em mim. Aí eu entendi o que ele estava querendo dizer. Realmente, muitos aí fora levam a vida achando que não precisam de Deus. Achando que são super-homens. Achando que a fama nunca acaba. Que as pernas sempre vão se movimentar com agilidade. Vão achando que esse cabelo lindo que tem não acaba. Se esquecem que são pó, que são terra. Levam a vida na brincadeira. Acontece isso muito nos dias de hoje. Ainda mais neste século, a qual temos vários meios de comunicação. Hoje, para mim conversar com o Soares, eu não preciso ir na casa dele. Eu não preciso ter mais um contato com ele. Isso vem dificultando as pregações. Aquelas pregações com eficiência mesmo. Aqueles evangelismos que o Walter faz. Que vai nos hospitais, que vai às cadeias. Vem dificultando. Pois daqui uns dias vocês verão notebooks em celas. Pessoas conectadas com a rede, com a internet. Pessoas se comunicando de um lado para o outro, sem se preocupar com o que há de vir, sem se preocupar com o arrebatamento, sem se preocupar, sem ter noção do que está acontecendo à sua volta. Quando se dá conta, aconteceu. Quando se dá conta, acorda. Pô, eu dormi tanto, né? Passa-se os anos. Esses dias o tempo vem se passando tão rápido que a gente não percebe. Começa o serviço 8. Me assusto quando já é 5. Passou. O que eu fiz? O que aconteceu? Trabalhei, dormi, mexi no notebook, acordei, trabalhei de novo, fui para casa, fui para a igreja, Não preguei para o meu irmão. Não falei de salvação. Não preguei para o meu esposo. Às vezes está difícil a luta em casa, a gente esquece de ter Jesus te ama. Às vezes está difícil a luta, esquecendo de que Ele nos ama. Lembra-te, enquanto ainda tem saúde. Lembra-te enquanto o coração ainda bate corretamente. Lembra-te enquanto o pulmão ainda funciona. Lembra-te quando não tem que tirar a próstata. Lembra-te enquanto o rim não para. Lembra-te. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Mas, Luan, se eu aceitar o Senhor Jesus, esses maus estão isentos? Não. Então, esses homens que vocês estão vendo aqui atrás de mim também passam por problemas.
isso é bíblico. Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas não temas. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo. Nós passaremos pelas aflições. Mas qual a diferença então daquele que está lá fora passando aflição e daquele que está aqui dentro passando aflição? A diferença é muito grande. Eu não consigo colocar em potência para vocês terem noção do tamanho da diferença. Mas a diferença é a seguinte, vou expressar em palavras. Uns têm Deus e outros não. É simples assim. Uns estão sozinhos e outros não. Pois quando se está no mundo, a gente acha que tem amigos. Mas eu só entendi que meus amigos são vocês, porque eu entrei na igreja. Se eu não entro aqui, eu não ia descobrir essa família, eu não ia entender quem é minha família de verdade. Não ia entender que tem uma família que está preparando para a sessão. Agora o que eu tento? Eu tento trazer os meus amigos, os meus familiares para dentro dessa família aqui também. Quero dizer a você que ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus. Quando Ele diz que eu venci, Ele diz, Luiz, eu venci a bebida, eu venci o tabaco, eu venci as drogas, eu venci os maus dizeres, venci as pragas do mundo, venci as tentações de Satanás, venci o desejo de ter várias mulheres, venci o desejo de bater na esposa, venci o desejo de espraguejar meu marido, venci o desejo de espancar meus filhos. Eu venci, é possível. Mas só vence, irmão, quem está com Ele. A corda arrebenta do lado mais fraco. Deus não perde lá atrás. A corda do lado dele não arrebenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se esquece de quem você é. Aleluia. Não se esquece. Viemos lá do pó da sargento. Hoje estamos aqui. Não se esquece. Lembra que um dia alguém pregou para você. Lembra disso. Para encerrar, mediante essas palavras simples, alguém aqui nessa noite que aceitava o Senhor Jesus, quer reconciliar, quer voltar para casa, vem aqui. Eu vou ser um pouquinho mais ousado, porque na oração de sexta eu clamei ao Senhor pelo menos um. Pelo menos um já foi. Eu quero uma cereja no bolo. Tem mais alguém? Lembra-te enquanto ainda tem força, enquanto ainda tem vigor. Lembra-te enquanto ainda pode vir aqui na igreja. Lembra-te enquanto a igreja ainda está aqui. Um dia chegarão na porta da igreja e não terá mais igreja. Caçarão a palavra que está sendo pregada aqui hoje, não terá mais palavra para se ouvir. Chegará um dia a qual você vai olhar aquela pessoa boazinha que está do meu lado, não estará mais. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém para entrar nessa família essa noite? Está de joelho, está prostrado. Reconhece quem é o rei. Não sinta vergonha. Não sinta vergonha. Quando terminar o culto, qualquer um aqui na minha retaguarda, ou até a mim mesmo, se você quiser, você pode chegar em nós e dizer: eu quero aceitar o Senhor. Mas aquele que nega ao Senhor Jesus diante dos homens também é negado diante do Pai. Amém? Vou terminar. Não sei qual amanhã, como eu disse aqui na pregação, não sei o que vai acontecer amanhã, mas o que eu sei é que
Se alguns povos de pessoas forem subir para o céu, esse aqui está no meio. Tem mais alguém? Não? Vamos estar orando, apresentando essa vida. Os irmãos colocam no pé. Aí dá tempo para quem está na dúvida. Aí dá tempo para quem tem vergonha. Não é por força. Estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento há uma festa aí no céu. Pois mais uma vida, Senhor, está prostrada diante do teu altar. Mais uma vida, ó Pai, reconhece que só o Senhor é Deus. Mais uma vida reconhece, o Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Papai querido, papai amado, não te peço que escreva o nome dele no livro da vida, pois isso já aconteceu quando ele aceitou em seu coração. A única coisa que eu te peço é que nos dê sabedoria e discernimento para levar essa vida, para ter forças e guiar. Dar forças a ele, discernimento e entendimento, ó Pai. Pois um dia não estaremos mais aqui. Te louvo e te agradeço, Senhor. Jovem, seja bem-vindo a esta família. Já estou mais feliz. Irmã Dinal, lembra da conversa nossa? Lembra? Deus escutou, né? Está aqui dentro. Amém. Agradeço aqui a oportunidade. O Adilson estará dando. Perdão, Adilson não. Beatriz. Foi uma honra, tá? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Que palavra abençoada, né, irmãos? Ajudou